Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Tá passando? Não. Ué. Coloca no modo apresentação. Aí. Ela não Passando está no agora? modo apresentação ainda. Ou eu coloquei aqui, ó, vamos lá, agora tá no modo apresentação para mim. Para você está? Para nós ainda não. Ué, aí eu passo, ela não vai. Pera lá. Continue no primeiro slide? Não, agora ela mudou. Ele mudou. Tá mudando. Ah, Pode ok. ir. Então, beleza. Eu não vejo vocês agora, tá? Estou com a apresentação aberta, então vamos lá. Inicialmente, agradeço, então, aí o convite da professora Kátia e do professor Antônio, né, para participar aqui do evento. E eu vou apresentar para vocês, então, um pouco do que a gente vem desenvolvido aqui, né, em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do SPDH, né, que é o Sistema Plantio Direto Agroecológico de Hortaliças, né. Nós temos muitos trabalhos onde a gente avalia tanto a parte física, química e também a microbiológica. Eu vou apresentar alguns resultados disso e mostrar um pouco do quanto de rendimento a gente está obtendo com algumas culturas, né, dentro desse sistema, comparando também com o sistema de preparo convencional. Eu peço só ao professor Costa, se eu chegar nos 45 minutos, tiver muito slide ainda, tu me dá um corte ali, que no final é mais imagens, tá bom? Bom, aproveitar aqui, né, então, todos esses resultados que eu vou apresentar aqui, a gente tem um grupo de pesquisa, né, então a gente não faz nada sozinho, né, então aqui deixar os meus agradecimentos ao NEPEA, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Agroecologia aqui da UFSC, onde a gente trabalha em parceria com vários professores, e também ao Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas. O que é o Sistema Plantio Direto de Hortaliças, né? Então, o SPDH. O SPDH ele nasceu em Santa Catarina, na região do Contestado, na década de 90, e ele nasceu em função da união de agricultores, os agentes da educação popular e extensionistas rurais junto com os pesquisadores, né? Então, foi um movimento que se deu com várias frentes, né? E isso tudo visava deixar de produzir naquele método clássico, convencional, né? Com aração, com gradagem, com uso de fungicidas, pesticidas. Então, a ideia era traçar um novo sistema de produção que utilizasse menos esse uso de dessecantes, fungicidas, pesticidas, que revolvesse menos o solo, né? Trabalhar com um sistema de cultivo mínimo, até evoluir para o sistema plantio direto na palha, pensando em manejo e conservação do solo e da água, aumento de produção e também ganho de saúde do solo, saúde da planta, e refletindo na saúde humana, que nem a doutora Marie comentou agora há pouco. Fazendo um merchan aqui do nosso livro, né? Então, a gente publicou em 2019 o Sistema Plantio Direto de Hortaliças, que é um método de transição para um novo modo de produção. Esse livro está disponível ali no link que está aqui na palestra, né? No site da Ipagre, que é parceira nossa de trabalho, né? Então, vocês podem fazer download dele de graça, tá? Qual que é a premissa básica de um sistema de plantio direto, né? O sistema plantio direto, independente se ele é agroecológico, se ele não é, quando eu falo sistema de plantio direto, eu tenho 3 premissas básicas, né? Que uma é a ausência do revolvimento do solo, somente ali na linha de semeadura ou no berço, né? Associado a uma rotação de culturas e ao uso de plantas de cobertura, né? Então, aqui a gente tem uma imagem onde a gente tem um coquetel de plantas de cobertura, muito utilizado para o sistema plantio direto de hortaliças aqui em Santa Catarina, que é o girassol, a mucuna e o milheto, né, que dá uma biomassa ali de 14 toneladas de massa seca por hectare, sendo que para o SPDH o mínimo são 10 toneladas hectare ano de matéria seca. Aqui a gente tem uma foto mostrando, né, na áreas aqui em Santa Catarina, que o relevo é bem declivoso, né, então a gente está no estado que nós temos muito mais áreas declivosas do que planas. Olha ali a palhada dessa cobertura que não foi dessecada, né? Foi passado um rolo faca, né? Deitado, e ali depois vem a máquina adaptada que faz o corte, né? Aqui para colocar a semente ou as mudas das hortaliças de maneira geral. Aqui uma outra imagem utilizando o milheto, né? Que também dá uma cobertura vegetal fantástica de 15, 20 toneladas de matéria seca por hectare. O detalhe das áreas, né? Áreas bem declivosas, né? Então, esse solo fica totalmente coberto e a gente tem uma excelente cobertura, né, para a produção das hortaliças, aumentando a infiltração de água, diminuindo a erosão e melhorando as características físicas, químicas e biológicas, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados. Mas aí o produtor pode falar para nós, mas eu não tenho dinheiro para comprar semente dessas espécies de plantas de cobertura, que tem um custo, né?
mas também uma opção é utilizar a vegetação espontânea. Observe essa área aqui, né, ali num relevo ali de uns 20, 30% de declividade, com vegetação espontânea, que dá uma biomassa também fantástica, né? Então, também se faz bastante uso aqui no sistema plantio direto, utilizando a própria vegetação espontânea, como produção de matéria seca. No sistema plantio direto de hortaliças, então, normalmente não se usa os dessecantes, né? Alguns produtores ainda usam, né? Lembrando que é um método de transição, né? Que nem a professora Marie falou, né? Não é que nós somos contra, eu também não sou contra o uso do herbicida, dos adubos solúveis. O problema é justamente como usar a quantidade, né? E como que está sendo feito, né? Mas, de maneira geral, aqui no SPDH se usa o rolo-faca, né? O tombamento dessas espécies, ou a roçada, você vai ter uma diferença muito grande em termos de decomposição, fragmentação, essa palhada vai permanecer por mais tempo sobre o solo, né, do que se fosse dessecado. Aqui uma imagem, né, que a gente olha assim, e até pensar difícil de se pensar numa agricultura ali nesse ambiente, né, então é a famosa agricultura de montanha, né, observe ali um relevo forte, ondulado, e você não tem solo exposto, você tem lá o verdinho é couve-flor, e ali o material já que foi dessecado não, foi roçado, já com uma palhada, que depois vem as novas espécies para ser plantadas, sem nada de solo exposto, sem nada de erosão. Esse sistema melhora muito a infiltração de água no solo, diminui a erosão, e os produtores estão produzindo muito bem, vou mostrar alguns dados depois em termos de rendimento, e também diminuindo a adubação e irrigação, né? Aqui para Santa Catarina os resultados são muito, muito positivos. Então, será que o SPDH ele modifica esses atributos edáficos, a parte física, a parte química, a parte microbiológica? Então, vamos ver alguns resultados de pesquisas que nosso grupo vem fazendo, né? Então, aqui a gente tem uma área onde a gente fez um experimento com cultivo de couve-flor no município de Angelina, que é na Grande Florianópolis, numa área de relevo declivoso. Ali, observe ali as plantas de couve-flor plantadas sob a biomassa de milheto, mucuna e aveia preta, né? Nesse ambiente, o produtor ele reduziu quase 50% o uso da irrigação, uma vez que essa cobertura propiciou tanto a manutenção da infiltração da água e diminuiu os processos erosivos. Esse ambiente, há mais ou menos 30 anos, o produtor trabalhava no sistema de preparo convencional, e nos últimos 11 anos, que é essa imagem aí, nos últimos 11 anos, ele vem trabalhando agora praticamente toda a produção dele é dentro do sistema plantio direto de hortaliças. Em 2021, 2022, nós montamos um experimento na propriedade dele, em Angelina, onde a gente avaliou gases de efeito estufa, o método da câmara estática, né? Eu vou apresentar dados de cebola daqui a pouco dessa metodologia, e aqui eu vou apresentar dados da parte física e química do solo. Então, nós coletamos amostras, ele tinha ainda um fragmento que está aqui, T1, como SPC, Sistema de Preparo Convencional, e toda a propriedade dele, praticamente agora, ele já trabalha no SPDH, que é o Sistema Plantio Direto de Hortaliças. Coletamos amostras em profundidade 0 a 5, 5 a 10, 10 a 30 centímetros, e avaliamos aqui a matéria orgânica do solo, né, o carbono orgânico total, e os estoques de carbono, né. O que a gente observa aqui, né? Na profundidade superficial, praticamente, o SPDH tem quase o dobro de carbono orgânico total, né? 5% contra 2,8% aqui, comparado com o sistema de preparo convencional. Então, nos primeiros 10 centímetros ele é superior, 10 a 30 ele já está estatisticamente igual, e os estoques, né, de maneira geral, em todas as profundidades, depois do somatório da camada, né, de 0 a 30 centímetros, que é importante pensar em somatório dessa camada, que o IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, preconiza, quando a gente fala em estoques de carbono, a gente ter valores até 30 centímetros de profundidade. Observe aqui no sistema de plantio direto, né, 103 toneladas por hectare de estoque de carbono, comparado a 81 toneladas no sistema de preparo convencional, né? Mais de 20 toneladas eu estou estocando nesse sistema, comparado ao preparo convencional do solo. Em relação ao nitrogênio, também, né, nós temos aqui maiores teores de nitrogênio no sistema plantio direto de hortaliça, e o que também reflete num maior estoque de nitrogênio, né? Aqui na camada de 0 a 30, nós temos quase 2 toneladas a mais de nitrogênio sendo estocado nos primeiros 30 centímetros no sistema plantio direto de hortaliças, comparado ao convencional. E como é que está a parte física desse solo, né? 11 anos sendo trabalhado no sistema plantio direto e 30 anos sendo trabalhado no sistema de preparo convencional, com aração, com gradagem.
muitas vezes com enxada rotativa, né? Onde você tem a pulverização do solo e a mobilização periódica, né? E aí as fotos que a professora Marie mostrou agora há pouco, né? Você tem a ruptura dos agregados, a degradação, a decomposição da matéria orgânica, a perda de muitos organismos, né? E isso aqui está sendo refletido aqui no que eu estou mostrando, que é o DMG, o diâmetro médio geométrico, que é um índice de agregação no solo. A gente coleta uma amostra indeformada, um torrão, né? Separa depois os agregados, conforme o tamanho. Eu trabalho com um limite superior de 8 milímetros, né? E depois aquilo ali eu coloco eu simulo a chuva, né, no laboratório, a estabilidade de agregados via úmida, e aí a gente quantifica o que ficou estável ali. Você observa aqui que o SPDH, né, ele tem maiores índices de agregação comparadamente ao SPC, e isso mostra uma estabilidade maior desse agregado. Então, imagina a gota de chuva caindo nesse solo. Se ele é mais estável, mais estruturado, ele vai ter menor chances de erosão, e maior vai ser a infiltração de água, que se ele está agregado, ele tem espaços de vazios, né, entre um agregado e outro, que tem os poros, né, e, consequentemente, diminui a erosão, aumenta a infiltração de água, e olha aqui a densidade do solo, né, corroborando. Se eu tenho um ambiente mais estruturado e mais poroso, menores são os valores de densidade do solo. Olha, 0 a 5 centímetros, você tem 0,9 grama por centímetro cúbico de densidade. Isso é valor de densidade de solo orgânico, né? Turfas, que é aquele material extremamente orgânico. E por que esse valor menor? Viram lá que tinha 5% de carbono. Isso vai dar quase 8% de matéria orgânica, né, nesse ambiente aqui do SPDH, comparado ao SPC, que não está ruim o valor de densidade, ó, 1,2, 1,28, não está ruim. Esse solo aqui é um solo de textura média, né? Então, a densidade restritiva para as plantas aqui seria 1,5. Então, ele não está ruim, mas comparado com o SPDH, né? O SPDH está muito menor, né? Então, tem mais espaço de vazios, tem mais poros, refletindo tanto a parte química quanto física melhor neste ambiente. E a produtividade da couve-flor nesse ambiente? Aqui no sistema de plantio direto de hortaliças, 25 toneladas de couve-flor. Lembrando que isso é no produtor, tá? Nós somos na propriedade dele, é o manejo dele. Né? E aqui o sistema de preparo convencional também não está ruim, 18 toneladas de couve-flor. Aqui em Santa Catarina, a produtividade média em 2022 de couve-flor ficou em torno de 18 toneladas por hectare, tá? Aqui no convencional. Mas quando eu comparo com o SPDH, 18 para 25, você tem aí 6, 7 toneladas a mais de produção de couve-flor, né? Então, refletindo a melhoria da parte física, química, refletindo numa produção maior também. E lembrando, em termos aqui, e nesse caso, o produtor, ele faz adubação química, né, conforme a necessidade da cultura, e não houve uma redução da adubação. E ele poderia reduzir aqui no SPDH a adubação, porque como tem a mucuna faz a fixação biológica de nitrogênio. Depois eu vou mostrar alguns dados com cebola, houve a redução e a produtividade ainda foi maior. Redução da adubação química. Agora eu vou mostrar alguns dados de um outro experimento desenvolvido em Tuporanga, na região do Vale do Itajaí. Tuporanga é o município maior produtor de cebola de Santa Catarina. Né, e junto com a EPAGRE, né, nós temos um experimento lá na Estação Experimental da EPAGRE em Tuporanga, que foi implantado em 2007. O experimento perdura até hoje, então é um experimento de longa duração. Aqui, se vocês observarem as imagens, né, aqui onde eu tenho a câmera estática, né, nós avaliamos aqui a emissão de gases de efeito estufa, o quanto que emitiu de nitrogênio na forma de óxido nitroso, o quanto que emitiu de carbono na forma de CO2 e de metano. Então, foi colocada essa câmera estática aqui, e ao longo de todo o ciclo da cebola, que foi de julho de 2021 a novembro de 2021, 106 dias foram diariamente monitorados a emissão desses gases aqui. Observe aqui a palhada, né? Isso aqui é um tratamento onde tem mucuna, mais girassol, mais milheto. Esse outro tratamento aqui já só tem os resíduos vegetais do milho, seria uma sucessão milho-cebola sem o uso de plantas de cobertura, e aqui tem as plantas de cobertura para depois vir com a cebola. Aqui eu tenho mais ou menos como é que foram o experimento, né? Ele foi pensado no ano de 2007, quando foi implementado, se usou um coquetel de aveia, ervilhaca mais nabo para produzir massa seca, para depois entrar com a cebola. De 2007 a 2010, naquele momento, nós não tínhamos pensado em ter um sistema de preparo convencional. Era 3 sistemas de plantio direto.
E aí, em 2010, se pensou, poxa, mas a gente poderia ter uma parcela no sistema de preparo convencional para a gente ver a diferença com o sistema de plantio direto. E aí, um tratamento virou o sistema de preparo convencional, que eu estou chamando aqui o T2, e, basicamente, ele é uma área que não tem planta de cobertura, no inverno é pousio, só tem as espécies espontâneas que nascem, depois entra a cebola ali para o mês de julho, e ela é colhida mais ou menos lá em novembro, depois no verão entra o milho, então é uma sucessão milho-cebola. Então, T1 manejado em sistema de plantio direto, T2 manejado em sistema de preparo convencional, com aração, gradagem, enxada rotativa. E o T3 é o sistema de plantio direto de hortaliças, onde se usa um coquetel no verão de milheto mais mucuna e girassol, para depois entrar com a cebola no inverno. Então, ao longo de 14 anos, né, desse experimento, aí nós avaliamos a parte física, novamente aqui mostrando índices de agregação, aqui comparado diâmetro médio geométrico, ó, o valor máximo que eu poderia encontrar seria 5. Olha no SPDH, 4,4, 4,3. Muito superior ao preparo convencional, e na camada superficial 0 a 5, são dois sistemas de plantio direto, T1 e T3. Só que T1 é pousio, ele usa somente a vegetação espontânea e os resíduos vegetais do milho para entrar com a cebola. Já no T3, não, tem uma biomassa de 10 a 14 toneladas por hectare de matéria seca de milheto, mucuna e girassol. Então, isso está refletindo numa agregação mais estável, né? E depois ele é igual, então, dois sistemas de plantio direto em profundidade não tem diferença, mostrando aí a eficiência do sistema de plantio direto comparado ao sistema de preparo convencional. Da mesma forma, a densidade do solo é menor, onde eu tenho agregados mais estáveis, mas depois aqui comparado com profundidade, os dois sistemas de plantio direto são iguais. Em relação à matéria orgânica, né, ao carbono orgânico total e aos estoques de carbono, também a gente tem um estoque, um teor e um estoque de carbono superior no sistema plantio direto de hortaliças, né, na camada superficial é maior que também o preparo convencional e o sistema plantio direto sem plantas de cobertura, e já em profundidade ele é igual ou às vezes maior. E na camada de 0 a 30, observe 94 toneladas de estoque de carbono no sistema plantio direto com o coquetel de mucuna, milheto e girassol, que é superior aos demais tratamentos, né? 86, 88 toneladas por hectare de estoque de carbono. O nitrogênio também, nós temos maiores teores de nitrogênio na camada superficial, principalmente aqui onde eu tenho a mucuna, e aqui eu tenho um diferencial. Nessa área se coloca 160 quilos por hectare de nitrogênio na forma de nitrato de amônio, para pensando numa produção de 25 toneladas por hectare de cebola. Só que no SPDH se coloca 25% menos de adubo químico na forma de nitrato de amônio. E observe aqui o teor de nitrogênio maior, assim como os estoques de nitrogênio superiores ao SPC igual ao SPD, né? Então, mostrando aqui a importância da fixação biológica de nitrogênio no caso da mucuna, junto do coquetel, do consórcio ali de milheto, girassol e mucuna. Em relação à emissão dos gases, né? Então, com aquela câmara estática, né? Antes de implantar o experimento e depois do experimento, ia lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, e depois das adubações, mais ao final do ciclo, a cada 7 dias, se avaliava, se com uma seringa tirava o gás naquela câmara e depois mandava para um cromatógrafo na URGS para avaliar a emissão dos gases, né? Então, foram 106 dias, né, de julho de 21 a outubro de 21, no caso foi 6 de novembro que a gente terminou, e aqui eu tenho o acumulado, né, o quanto que foi de emissão de óxido nitroso. A gente percebe aqui que o T3, que é o sistema plantio direto de hortaliças, que faz uso da mucuna, girassol mais milheto, ele houve uma emissão acumulada maior de gases na forma de óxido nitroso, comparado aos outros dois tratamentos, o preparo convencional e o sistema de plantio direto sem as plantas de cobertura. Isso está ruim? Eu tenho que avaliar, será que está ruim? Mas o sistema de plantio direto de hortaliças está emitindo muito mais óxido nitroso. Por quê? Porque ele tem muito mais nitrogênio no solo, ele tem mucuna que fixa nitrogênio, que dá uma relação CN mais baixa, ele tem muito mais palhada vegetal. Eu vou mostrar dados de micro-organismos daqui a pouco, ele tem uma diversidade microbiológica também maior. Então, em função disso, ele está emitindo mais, né? E ele tem um estoque muito maior, seja de carbono e de nitrogênio, comparado aos outros dois sistemas. Da mesma forma, quando a gente compara a emissão de carbono na forma de CO2, o sistema do SPDH
ele teve uma emissão estatisticamente maior comparado aqui com o sistema de plantio direto sem o coquetel de plantas de cobertura. E já não houve diferença aqui com o convencional. Então, aqui a gente reflete muito bem as práticas de aração e gradagem, quebrando os agregados do solo, desestruturando. Ali dentro você tem uma comunidade de micro-organismos toda protegida, uma vez que você arou e gradeou, você quebrou, você tornou aquela comunidade exposta à área externa, aumentou a oxidação do carbono e aumenta, né, a atividade desse carbono aqui. Então, veja que não há diferenças dentro dos dois sistemas. Em termos de números, né, observa-se aqui, então, o acumulado do sistema plantio direto sem plantas de cobertura é menor do que o sistema de preparo convencional, que é menor do que o sistema plantio direto de hortaliças, muito em função do maior estoque de carbono e nitrogênio que nós temos nesse ambiente. Aqui, dióxido nitroso, né, o acumulado nas 3 áreas também superior no sistema de plantio direto de hortaliças, comparado com o sistema de preparo convencional e o sistema de plantio direto sem as plantas de cobertura. Porém, a gente calculou quanto de carbono eu preciso ter, o carbono equivalente, para mitigar, para neutralizar essas emissões, né? Então, eu tenho como converter todo o carbono na forma de CO2, na forma de óxido nitroso, na forma de metano, em carbono equivalente total, sabendo que o óxido nitroso ele é muito mais prejudicial que o CO2, ele varia de 273 a 300 vezes mais prejudicial, uma molécula de óxido nitroso, é 273 a 300 vezes mais prejudicial que uma molécula de CO2. Então, dá para converter, né, todo o óxido nitroso em carbono equivalente. O metano varia de 21 a 27 vezes uma molécula de metano mais prejudicial do que uma molécula de CO2. Então, sabendo disso, se converte todo o carbono na forma de CO2, de óxido nitroso e metano para carbono equivalente. Então, aqui a gente tem o carbono equivalente, o carbono convertido para CO2, para óxido nitroso e para metano. Aqui em cima eu tenho o estoque, que eu mostrei agora há pouco, ó, 94 toneladas de estoque de carbono a 0 a 30 centímetros no SPDH, 88 no SPC e 86 no sistema de plantio direto sem as plantas de cobertura. E aqui eu tenho quanto de carbono equivalente eu precisaria ter para mitigar toda aquela emissão que eu mostrei agora há pouco. Então, observe, eu precisava aqui 174 quilos por hectare, que seria 0,17 toneladas. Aqui 0,20 toneladas ou 208, e aqui 280 ou 0,20, sendo que aqui você tem uma quantidade de estoque muito maior nos 3 sistemas. Então, em ambos os sistemas, a quantidade de estoque de carbono no solo é muito, muito superior do que o que está sendo emitido. Com destaque que eu tenho um estoque muito maior no sistema de plantio direto, também uma emissão maior em função principalmente da mucuna, né, da questão ali da fixação biológica de nitrogênio e da diversidade de micro-organismos que eu vou mostrar daqui a pouco. O quanto que produziu de cebola nesse ambiente? Então, aqui a gente tem as doses de nitrato de amônio que foi colocado, ó, 160 quilos por hectare no sistema de plantio direto sem plantas de cobertura, 160 quilos no sistema de preparo convencional e 25% menos no sistema de plantio direto com hortaliças, ó, 120, porque aqui eu tenho a mucuna, olha a biomassa, olha a matéria seca da palhada. Isso aqui é a matéria seca remanescente, que nós avaliamos quando colocou a cebola, lá no final de julho de 2021, o que tinha no solo. Essa palhada ela foi cortada 1 mês antes. Então, tinha 10 toneladas de massa seca do milheto, mucuna e girassol, e 10 toneladas aqui no plantio direto só de massa de milho, né? O restolho do milho, que tem uma relação CN elevada. E aqui no sistema de preparo convencional também é o milho, só que a aração, a gradagem, a enxada rotativa, eu pulverizei esse solo, eu incorporei esse restolho de milho, eu fragmentei esse material. Então a sua decomposição foi muito mais rápida, olha a quantidade de biomassa remanescente, muito menor, né? Aqui com uma produção de 41 quase toneladas de cebola no sistema de plantio direto com o consórcio de milheto, mucuna e girassol, contra 34, 33 toneladas nos outros 2 sistemas, que não está ruim. Pensando que a média ali para esse ano foi 28 toneladas por hectare, os 2 sistemas estão acima da média. Mas eu tenho praticamente aqui 33 para 47 toneladas a mais de cebola produzida aqui no sistema plantio direto de hortaliças, com 25% a menos de nitrogênio na forma de nitrato de amônio. Então, é um sistema
realmente que está melhorando essa produtividade, e como eu mostrei anteriormente, eu tenho ganhos da parte física e química nesse ambiente. Observa aqui, né, então, a biomassa, a matéria seca remanescente, da mucuna, milheto e girassol, no sistema plantio direto de hortaliças, e aqui é no sistema de plantio direto só com o restolho do milho, ó, 10 toneladas de matéria seca por hectare. E não tem uma foto aqui do SPC, mas praticamente ele está com o solo limpo. Aqui uma outra imagem, mostrar um pouquinho do que é o perfil cultural do solo, né? A gente também trabalha com perfil cultural, que é ir na área do produtor, abrir um perfil a mais ou menos 30, 40 centímetros e avaliar ali como é que está a coloração do solo, matéria orgânica, diversidade de raiz, diversidade de macrofauna. Isso aqui é um experimento na EPAG de Itajaí, ao longo de 10 anos, trabalhando com o cultivo de repolho, com tratamentos com adubação orgânica, adubação química, plantio direto e preparo convencional. Aqui na imagem, ó, a ervilhaca consorciada com o repolho. Aí foi feito aqui, a gente abriu 3 perfis numa área onde é plantio direto do repolho, com palha de arroz e composto orgânico incorporado. Olha a coloração aqui, mais ou menos uns 10, 20 centímetros superficial, bem escura. Depois, o repolho com preparo convencional, com aeração e gradagem, com adubação incorporada, mas adubação orgânica. Olha essa coloração. E aqui, na mesma área, porém, preparo convencional e adubação química incorporada. Observem o gradiente de cor, né? Bem mais escuro aqui, onde você tem o plantio direto com o composto orgânico sem incorporação. O preparo convencional com o composto orgânico incorporado, uma coloração menos escura do que essa, mas mais escura do que o convencional com o químico. Então, mostrando aqui no químico a rapidez da decomposição, da mineralização, né? E as maiores perdas, pensando aqui em termos de gás, eu encontraria nesse sistema. Então, isso é uma avaliação qualitativa, onde você faz com o produtor, mostrando para ele cor, textura, estrutura, compactação, diversidade de raízes, né? A presença da macrofauna, tudo isso a gente observa a campo. Aqui, por exemplo, então, esse no plantio direto orgânico, olha, você vê claramente 20 centímetros, bem mais escuro, onde a diversidade de fauna, de raiz, de matéria orgânica é muito superior. E aqui no convencional, onde você não tem esse gradiente, ele é todo homogêneo, porque houve um revolvimento, uma incorporação, e a decomposição e mineralização é muito mais rápida, comparada ao sistema do lado de cá. Aqui mostrando esse efeito ao longo de 10 anos, né? Observe, praticamente aqui parece que eu estou é um solo mais arenoso, né? Você só tem a coloração ali da fração areia. E nos outros 2 sistemas, muito mais escuro, onde você tem a adubação orgânica revolvida ou não revolvida, mas mostrando uma presença maior de matéria orgânica, que vai refletir tanto na parte biológica, química e física, com melhores condições nesse ambiente, comparado ao ambiente onde eu tenho o revolvimento e a incorporação e o adubo químico. Aí nós pegamos esses dados, nós temos a avaliação quantitativa da matéria orgânica, quantificamos o quanto tem de carbono, quanto que é a estrutura do solo, a agregação, e também os dados qualitativos, e fizemos uma análise de componentes principais. O T5 aqui é o tratamento convencional, onde tem o revolvimento e adubação química. Observe que ele foi totalmente separado, ele está nesse quadrante aqui, comparado ao T1 e T3, que são aqueles tratamentos com plantio direto, com incorporação ou não do composto orgânico. E o que eu tenho aqui? Eu tenho menor erosão, maior matéria orgânica, melhores índices de agregação do solo, mais estruturação, diversidade de raízes, macrofauna mais evidente, frações da matéria orgânica, como carbono orgânico particulado, carbono orgânico associado aos minerais, matéria orgânica leve em água, índices de agregação, macroagregados, fertilidade do solo, tudo maior neste ambiente. Então, eles estão sobrepondo aqui, contrapondo ao preparo convencional, que teve maiores massas de micro e mesoagregados, ou seja, os agregados maiores, macroagregados, foram quebrados pelas operações de preparo do solo, aração e gradagem, e se diminuíram em pequenos agregados, que são menos estáveis. Então, eles estão separando o preparo convencional, T5, dos outros tratamentos que são em sistema plantio direto de hortaliças. Agora eu vou apresentar alguns dados de um experimento também desenvolvido em Ituporanga, com plantas de cobertura de inverno, visando a produção de cebola
e sem o uso de adubos químicos e dessecantes nesse sistema especificamente. Aqui o sistema ele trabalhou comparando a vegetação espontânea, o que nascia lá na região, que é uma mistura de gramíneas e leguminosas, centeio como planta de cobertura, nabo forrageiro como planta de cobertura, consórcio de centeio mais nabo forrageiro, e comparado a um sistema de preparo convencional, observe aqui, sem nenhuma planta na superfície. E foi colocado a cultivar bola precoce, que é desenvolvido pela Epagre, lá de Tuporanga, no Vale do Itajaí. E aí foi avaliado a parte microbiológica agora, avaliado a atividade da enzima DAF, que é diacetato de fluoroceína. Isso aqui é uma enzima que, conforme tem melhoria da comunidade de micro-organismos no solo, é liberados através de lipases, proteases, várias enzimas que produzem a DAF, a diacetato de fluoroceína. E quanto melhor e maior, mais diversa estiver essa comunidade de micro-organismos nesse ambiente, maior vai ser a produção dessa enzima. Observe aqui a linha em vermelho, né, que é a testemunha. Aliás, perdão, é o sistema de preparo convencional. E aí eles avaliaram, plantou todas essas espécies de plantas de cobertura. No primeiro dia após a semeadura, coletou solo e avaliou a atividade da enzima. 58 dias após a semeadura, 80 dias após a semeadura, 99 dias após a semeadura. Depois, tombou e plantou a cebola, 40 dias após o plantio, 99 dias após o plantio. Observe o preparo convencional, é o menor em tudo, ou seja, não tem espécie de plantas de cobertura, menor comunidade de micro-organismos, menor atividade enzimática. Depois, a vegetação espontânea, essa linha aqui em roxo, que é essa aqui, ó, essa coluna, muito inferior aos sistemas que têm as espécies de plantas, né? Centeio, nabo forrageiro e consórcio, porque aí você tem uma diversidade de sistema radicular diferenciada, explorando diferentes volumes de solo, aumentando a liberação de exudados radiculares, que é alimento para essa comunidade de micro-organismos, que vai refletir numa atividade enzimática muito maior. E o destaque aqui, ó, para o consórcio do centeio mais nabo forrageiro, 2 espécies explorando diferentes volumes de solo, diferentes sistemas radiculares, melhorando a comunidade microbiológica e refletindo numa atividade dessa enzima superior nesse ambiente. Depois nós pegamos esses dados e também foi avaliado o carbono da biomassa microbiana, o nitrogênio da biomassa microbiana e calculado o quociente metabólico e a respiração basal. No mesmo experimento, observe aqui a separação de 3 grupos. Esse grupo aqui é o preparo convencional, PC, então ele foi totalmente separado das áreas que tem as plantas de cobertura. E aqui também um grupo que é a vegetação espontânea, ó, a testemunha, observe que ela está aqui no meio. E as plantas onde eu tenho centeio, nabo forrageiro e consórcio, eles estão para cá, com a maior atividade da DAF, de acetato de fluoroceína, mais carbono da biomassa microbiana e mais nitrogênio da biomassa microbiana, mostrando, então, um efeito positivo na comunidade microbiológica do solo, no ambiente que você tem plantas de cobertura e diversidade de espécies, comparado à ausência dela e somente a vegetação espontânea, né? Então, mostrando o ganho nesse ambiente. Isso se refletiu em melhorias químicas e físicas nesse ambiente. Produtividade da cebola nesse experimento. Começou em 2009, aqui vegetação espontânea, o CT, BO, aveia preta, RY, centeio, RA, nabo forrageiro, e o consórcio de nabo forrageiro mais centeio, nabo forrageiro mais aveia. Lá em 2009, uma média de produção ali de 10 toneladas por hectare. À medida que foi passando os anos, quando eu chego lá em 2016, a gente tem o dobro da produção da cebola. Olha, a vegetação espontânea saiu de 9,8 para 16, e os consórcios, né, de 11 para 21, 24 toneladas de produção de cebola por hectare. Lembrando que aqui que é um experimento que não tem dessecação das plantas de cobertura, não tem adubação química, tá? É totalmente agroecológico, aproveitando a ciclagem de nutrientes nesse ambiente. E onde eu tive no slide anterior a maior produção da DAF no consórcio, isso também está me refletindo em uma produtividade bem alta da cebola para esse sistema aqui. Isso aqui eu posso considerar uma produção orgânica, tá? Totalmente orgânico, sem uso de dessecantes e adubos químicos nesse experimento específico. Agora eu vou mostrar alguns dados
nessa área ali, que a gente fez o microbioma do solo, né? Eu pedi para quantificar quais as espécies de fungos e bactérias tinha nesse ambiente. Então, é o experimento lá da cebola, onde foi feito o experimento com gases de efeito estufa. Então, o SPDH, que tem o consórcio do milheto, mucuna e girassol, mix de cobertura. O SPD é só sucessão cebola-milho, sem revolvimento. E o SPC, a sucessão cebola-milho, mas sem plantas de cobertura também. Em relação à biodiversidade para as bactérias, observe que é muito alto onde tem o plantio direto, nos dois, e também aqui no sistema de preparo convencional. Então, 15 anos, né, nesse sistema, em termos de biodiversidade para bactérias, é muito alto nos 3 sistemas. Esse laboratório, ele faz análise para o produtor, e aí ele trabalha com escala que varia de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, em função da diversidade das espécies que ele quantifica ali. Em termos científicos, ele me fornece as ASVs, os táxons, que depois eu posso rodar várias análises de bioestatística, separar as espécies, separar os tratamentos. Aqui eu vou mostrar mais os dados que seriam interessantes para um produtor, pensando em verificar como é que estão as áreas. Em relação aos fungos, agora observe que uma diferença, ó. O fungo, para o sistema de plantio direto e hortaliça, ele está baixo, e para o plantio direto também está baixo. Mas o convencional, não sei se está dando para ver ali, mas está muito baixo. Ou seja, as práticas de aração e gradagem, elas estão refletindo de maneira pior, entre aspas, assim, no sistema de preparo convencional, do que nas áreas de plantio direto, né? E isso é bem interessante, que se você olhar na literatura, quando eu tenho aração e gradagem, o problema de eu arar e gradear e quebrar os agregados, eu interfiro mais negativamente na comunidade fúngica do que bacteriana, né? E isso está refletindo aqui ao longo desses 15 anos de preparo convencional nessa área. E os fungos, eles armazenam muito mais carbono que as bactérias. E se eu estou quebrando essa comunidade fúngica, eu estou emitindo mais carbono para a atmosfera. E isso a gente viu no experimento com os gases, que nessa área teve uma emissão muito grande de carbono na forma de CO2. 5 Aqui minutos, o laboratório... Oi? 5 minutos? Ah, então beleza, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma área onde ele me mostra a adaptação ao estresse. Por exemplo, ACC-deaminase é uma enzima precursora do ciclo do etileno, né? Então, observe que está alto no SPD e baixo aqui nos outros dois. Isso mostra que se eu tiver problemas salinos, bióticos, eu tenho em micro-organismos que podem trabalhar e quebrar essa enzima e ser favorável ao desenvolvimento. Por exemplo, aqui, se eu observar, produção de sideróferos. No preparo convencional está baixo, nos demais está médio. Isso é interessante porque siderófilos são proteínas, compostos orgânicos, que favorecem a liberação de ferro 2 para absorção e também diminuição de agroquímicos, de maneira geral, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Aqui, observando de maneira geral, ó, ciclo de nitrogênio, baixo no preparo convencional e médio nos outros. Disponibilização de enxofre, ó, muito alto no preparo, muito alto no plantio direto e baixo no preparo convencional. A gente tem esses dados, então aqui tem micro-organismos que estão favorecendo o aumento do nitrogênio e a disponibilização do enxofre nas áreas com plantio direto, comparado nas áreas com preparo convencional. Em relação às espécies, ó, Bacillus e Rhizobium, observe aqui que está inferior no preparo convencional e maior nas áreas de plantio direto. E aqui, ó, Beauveria, que é um fungo que ele é entopatogênico, assim como o tricoderma e o metarrísio. De maneira geral, eles estão melhores nas áreas de plantio direto comparado ao preparo convencional. Veja aqui, ó, metarrísio e Beauveria, eles conseguem combater ali as espécies que são, por exemplo, insetos sugadores de raízes. Então, nesse ambiente, está mais rico nesses organismos benéficos no plantio direto comparado com o preparo convencional. Aqui somente em termos de mostrando as principais espécies, Azospirillum, super interessante, isso aqui eu encontrei nos três tratamentos, mas Azospirillum brasilense, que é uma bactéria promotora do crescimento de plantas, somente no sistema que tem mix de plantas de cobertura. Então, isso é muito interessante, né? Mostrando que é um ambiente mais diverso, que tem algumas bactérias que estão sendo mais favoráveis à promoção do crescimento de plantas.
Fechando aqui alguns dados, né? Santa Catarina hoje, a gente tem em torno de 7 mil hectares, onde, com o sistema plantio direto de hortaliças, no geral, 5 mil só em Santa Catarina. Alguns dados de produção de brássicas, 1.000 hectares, mandioca, 1.000 hectares, tomate, 400 hectares, né? E com algumas culturas também em termos de frutíferas, e, de maneira geral, o SPDH representa 8% da produção de hortaliças em Santa Catarina. Nós conseguimos, com isso, diminuir 50% de fertilizantes, 90% de herbicidas, 70% de fungicidas e bactericidas, 40% de inseticidas, e diminuir irrigação em torno de 70%. Algumas imagens aqui fechando, produção de brócolis com vegetação espontânea, produção de solanáceas como berinjela, vegetação espontânea, pimentão com vegetação espontânea, tomate, que dá bastante doenças, com vegetação espontânea, e aqui uma propriedade modelo em Santa Catarina, que nem a Marie falou. Aqui observa a integração de áreas de preservação, com vários talhões, várias glebas, chuchu, brócolis. Aqui produção de milheto para palha, né? Então ele vai rotacionando, produzindo palha, seja com plantas de cobertura ou com vegetação espontânea, para posterior plantar as hortaliças nesse ambiente. Plantio de cebola aqui com 30 a 40 toneladas por hectare, com redução de 50% no custo. E, finalizando, os benefícios de manter o SPDH, você tem principalmente a redução de estresse bióticos e abióticos, uma diversidade maior de sistema radicular, uma comunidade de micro-organismos muito mais diferenciada nesse ambiente, que vai favorecer saúde da planta, saúde do solo e um alimento mais saudável. Muito obrigado. Ok, foi fantástico. Eu sei que o volume de informação que provavelmente você tem, a gente poderia passar aqui mais uma hora ou mais conversando. O material seu é muito bom, professor. Parabéns pelo volume, né, e pela qualidade do trabalho executado, né? A gente tem algumas diferenças em relação a Santa Catarina, né, já que o nosso clima é um pouquinho mais quente, né, do que vocês lá, e vocês têm uma enorme quantidade de trabalho muito bom feito pela EPAGRE, pelas universidades,